Fala, meu amigo e minha amiga eletricista, tudo bem com vocês? Vocês contam histórias que vendem? Sim, não, talvez. Antes eu quero contar uma historinha para vocês. Mas antes dessa historinha, deixo aqui o convite. Se inscrevam no canal Método EF2X, eletricista do futuro. Bora trazer esse crescimento para vocês. Se inscrevam, ative o sininho que toda semana 2 vídeos aqui na telinha, beleza? Então vamos para a historinha de hoje. É o seguinte, é uma história rápida. Em 2009, um jornalista americano chamado Rob Waker fez um teste. Ele comprou o quê? 200 itens no eBay. eBay é um site, esses sites chineses que tem por aí, eBay, Shopee, tem vários por aí, tá? Custava em média $1 cada item que ele comprou. 200 itens, $200. E aí ele convidou 200 escritores e pediu para que cada um escrevesse uma história para cada objeto. E aí ele pegou essas 200 histórias e esses 200 produtos e colocou no eBay novamente. Aí ele foi vender. Então ele comprou por $1 cada produto. 200 produtos, pegou 200 escritores, vou pegar 200 caras que sabem contar história. E aí ele colocou de novo para revender no eBay. Então o eBay é um marketplace, né? Então hoje aqui no Brasil a gente tem Magazine Luiza, tem Amazon, tem Mercado Livre, tá? Só para citar alguns exemplos. Ao colocar os itens novamente no eBay, ele alterou alguma coisa no objeto? Ele melhorou o objeto, colocou algum adereço, ele melhorou a foto? Não, não fez nada. Ele apenas colocou os mesmos itens com as mesmas fotos. O que ele fez? Ele adicionou uma história diferente na descrição do produto. Ele contou uma história daquele produto. Então, um dos exemplos aí do produto era essa cabeça de cavalo aí que está aparecendo na foto. Ele comprou por $1 e com o poder do storytelling, o poder dessa história que ele falou dessa cabeça de cavalo, ele vendeu este item por $62,95. Então ele teve um aumento de lucro de mais de 6.000% aí do valor investido. Ele pôs $1 e voltou quase 63, tá? 63 vezes mais o valor que ele investiu. Isso é o poder do storytelling. O poder de contar uma grande história. São histórias que a gente escuta lá desde criança. Era uma vez, contos de fadas. Era uma vez um menino que de um acidente científico começou a soltar teias e virou o Homem-Aranha. Dentre outras histórias que a gente conhece e conectam. Histórias têm poder. E aí, tudo isso é para quê? Para você ver que contando uma história, você aumenta o ganho do seu serviço. E esse é uma das coisas que o storytelling, usado como estratégia, ele traz para você. Então, o que é o storytelling, meu amigo? Storytelling é contar histórias. É uma estratégia que cria histórias que produzem uma conexão direta entre uma marca, que é uma empresa, que no caso é você, a eu empresa normalmente, você eletricista autônomo, e essa conexão direta entre você, eletricista, com o seu potencial cliente. Então nisso você vai chegar, conversar com esse cliente que você vai fazer um orçamento. E aí você vai cativar, você vai gerando conexão, ativando sentimentos e sensações e até mesmo valores capazes de realizar envolvimento, engajamento e influenciar positivamente o seu cliente. Então, contar história é a maneira mais antiga de transmitir conhecimento. A história prende a atenção, conquista o ouvinte e a audiência e com isso gera engajamento. Bruno, quais os tipos de história então que existem? Vamos falar de alguns tipos aqui. Nós temos a ficção, que tanto a gente vê em filme, né? Então,
Trata de um relato que apresenta uma situação ficcional, né? Ficção, personagens e ações que não são reais, mas ainda assim devem parecer bem reais, tá? Então, vamos dar um exemplo. Você fala para o seu cliente que comprar um balizador X é a melhor opção. Então, você vai ter um balizador para área externa. E aí, como é área externa, vai ter chuva, sol, intempéries, né? Coisas do tempo. E aí você fala, não, mas tem que comprar esse porque ele tem IP67. IP67 é IP, é índice de proteção. Então, nós temos o 6 contra a poeira e o 7, que é o grau da umidade e água, que aguenta até ficar submerso até um determinado tempo. E isso vai fazer com que seu balizador seja protegido contra a chuva, garoa, pó, pisada e até mesmo sabendo, né, que tem a parte da resistência mecânica, que é o IK também. E sabendo dessas informações, o cliente não compra. Então, você passou todas as informações que deveria ser esse e ele não comprou. E aí você conta uma história. Isso você foi por técnico. Ó, você tem que comprar isso porque ele tem P, resistência mecânica e é a melhor opção. Aí o cara vê por 300 pau um embutido de solo. Aí ele fala, pô, vou comprar um que tá 100 ali, ó. Mas ele não tem todas essas normas técnicas, não tem, né, não tem esse respaldo que foi o que você indicou. E aí você pode fazer uma outra estratégia, que é contar uma história. Então você conta uma história dizendo que certa vez um cliente seu que você também indicou o mesmo balizador com IP67 para resistência contra sol, chuva, garoa e também com IK com a resistência mecânica, ele não comprou. Ao invés disso, esse cliente que eu vendi, prestei serviço uma certa vez, ele colocou um balizador com IP20. Só que o que aconteceu? O 2 é de pó e o 0 é de água, umidade, zero proteção. O que acontece? A água, nossa grande amiga, né, da construção, ela passa por qualquer lugar. E aonde ela foi parar? Na peça, entrou pela peça. E aí ela chegou até o fio, deu um curto e causou um acidente. Tá? Então, você pode detalhar o acidente, como que foi. Então, essa história vai conectar o seu cliente, porque aconteceu uma vez, você pode até falar com a verdade, pode acontecer novamente, e comprar esse produto que você está indicando é a melhor opção para evitar esse transtorno. E você põe um negócio muito importante na cabeça dele: o medo. Então, ele fica com medo se ele fizer a ação de não comprar o que você indicou e causar o problema, a responsa é dele, a responsa é do cliente, não é sua, porque você indicou o certo. Mas você contou uma história que pode dar errado tomando uma decisão errada. Olha que matemática impressionante. Pode dar errado o resultado de uma compra errada se a decisão do cliente for errada, não for aquela que você passou, que é a correta. Que louco, né? Então eu sempre falo que se você começou errado, termina errado. Outros tipos aí de storytelling. Então vamos lá. Uma viagem pessoal. Então, também chamada de histórica. Então você vai falar um pouco do passado ali. Então, nesse tipo de história, é enfatizado o caminho vital da empresa. Essa jornada pode ser rastreada desde o início ou até uma situação específica que a empresa teve que superar em algum momento da sua história. Então, um exemplo: você, eletricista, pode contar sobre o motivo que você seguiu na sua profissão de eletricista. Como você começou, quais eram as dificuldades no começo, é uma profissão presente na sua família. Por exemplo, seu pai, seu tio, seu avô eram eletricista? Situações assim ajudam a gerar ainda mais conexões, demonstrar que você tem amor pelo trabalho, tem tradição, não é apenas o dinheiro, você traz um lance de propósito. Então, quando você transmite isso para o seu cliente, ele interpreta como um zelo que você terá
você tem um zelo pela profissão e esse zelo traz para o local dele, para o ambiente dele, já que você é um cara que realmente gosta do que faz. Um outro exemplo que a gente traz aqui de tipos de histórias que vendem, né? Valores da marca. Então, esse tipo de narrativa, ele também coloca a empresa no centro da história, mas não necessariamente do ponto de vista histórico, que eu falei agora há pouco, mas do seu trabalho diário. Então, geralmente, eles se tornam relevantes como personagens, funcionários da empresa, seus proprietários e consumidores. Então, é um conjunto que nós temos ali dos personagens e trazer esses valores. Então, você pode se colocar em atuação, por exemplo, contar onde o seu serviço foi relevante para o cliente. E aí você está se posicionando, você como eletricista, e trazendo o cliente como personagem dessa história. Uma instalação onde um erro simples poderia ter causado uma catástrofe, você conseguiu evitar através do seu serviço. Uma orientação que você deu e fez com que o cliente tivesse uma redução de consumo. A gente pode citar como exemplo na iluminação e outras tecnologias, que é o retrofit, que é você colocar uma tecnologia mais nova no lugar da mais antiga. Então você pode ter desde um eletrodoméstico, alguma fiação, cabo que faz com que tenha um consumo menor de energia, como simplesmente eu colocar um LED no lugar de uma incandescente. Então, o LED consome 5 watts, a incandescente era 60. Então, são esses exemplos que você acaba substituindo equipamentos antigos por outros mais modernos e trazendo eficiência. Então, nada mais é também do que você contar a história com exemplos, tá? E aí eu trago um outro questionamento para você. Por que investir em contar histórias? Então, assim, contar história sempre fez parte da humanidade. Então, o ser humano sempre entendeu e se faz entender melhor com histórias. Um exemplo disso é o próprio Jesus Cristo, que sempre se utilizava de parábolas para que a multidão pudesse entender os seus ensinamentos. Né? É um clássico, então veio desde de antes da nossa humanidade, aí, que é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, imagina, há mais de 2022 anos atrás, ele já usava essas histórias. E o que, que acontecia? Conectava mais. As pessoas começaram a virar seus seguidores. Olha que louco, né? Hoje a pessoa quer que tenha um seguidor no Instagram. O seguidor era real, era raiz, hein? Esse cara era raiz. E ele usava contar histórias. E aí conectava mais com as pessoas e ele, com o tempo, foi tendo mais seguidores, certo? Então, quando você, eletricista, contar uma história para o seu cliente, a compreensão dele sobre a mensagem que você quer passar fica mais clara. Porque nós, seres humanos, estamos acostumados com o quê? Com histórias. Este laço que você cria colocando o seu cliente numa narrativa e abrindo a mente dele para algo que ele ainda não tinha visualizado é uma ferramenta poderosa. Então, o cliente espera cada vez mais transparência na comunicação de um prestador de serviço. Então, com a internet, hoje estamos aqui nos conectando via Facebook, Instagram, YouTube. Não é raro que essas mentiras sejam confrontados por fatos que os consumidores podem encontrar online. Por isso eu sempre digo, seja íntegro, fale com a verdade. Você vai aprimorando a técnica do modo de contar a história, mas fale com a verdade. Então, no atual cenário, todos os seus concorrentes buscam o diferencial que os destacam no mercado de trabalho. E você tem esse diferencial e deve buscar esse diferencial, deve aprimorar esse diferencial e deve o quê? Colocar esse diferencial na sua história. Então, você vai aliar a sua credibilidade com o quê? Experiência, excelência no serviço, entrega o que promete, encantamento do cliente. Então, você vai ter
alguns diferenciais, não precisa ser só um, você pode juntar esse quebra-cabeça e na narrativa da sua história encaixar, tá? Então, nesse conjunto, você vai ter uma ferramenta capaz de quebrar diversas objeções que o seu cliente tiver. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala quebrar objeções do cliente, a gente está falando em aumentar a sua conversão de venda. E o que, que é aumentar essa conversão de venda? É o seguinte: nós, seres humanos, somos muito questionadores. Então, quando uma pessoa vai oferecer um serviço ou um produto, ele está oferecendo: "Ó, olha esse serviço aqui, custa R$ 100. E aí você está aqui, pô, mas R$ 100? R$ 100 é caro. Será que eu preciso desse produto ou desse serviço? Será que eu não tenho um substituto por R$ 50? Será que são perguntas. E quanto mais você tiver na sua história, você colocando os seus pontos positivos, encaixando legal e que não fica uma coisa robotizada na sua fala, mais você vai quebrar esse será que são as objeções, tá? Então, quanto mais você quebrar as objeções que o seu cliente tiver, mais você vai converter venda. Então, quanto mais encaixada a sua história, mais conexão essa história tiver, as suas chances de converter em venda e conectar com esse cliente são maiores, tá? Então, história é importante. Então, ao contar uma história, colocando o cliente como o ator principal da sua narrativa, você vai mostrar de uma forma didática e acessível a sua visão, sem impor para ela, para a pessoa que está ouvindo. O que, que eu quero dizer com isso? Então, se você. Uma coisa é você chegar, olha, cliente, você tem que fechar o serviço comigo porque eu sou o melhor da região. Aí o cara vai falar, pô, mas que cara presunçoso, que cara metido. Não, agora que eu não vou fechar esse cara. Qual que é essa? Qual que é a desse cara aí? E aí você pode demonstrar através de uma história. Pô, eu tive um cliente assim, aconteceu um perrengue, eu fui lá resolvi. Você pode fazer uma jornada do herói, que você pode ter passado por um problema pessoal, profissional, que fez com que você hoje trabalhe desse seguinte modo, e você demonstra o cliente satisfeito, você consegue provar, a história encaixa, você não precisa falar que você é o melhor. Pela história, pela sua vivência, o cliente vai entender, cara, eu preciso desse eletricista. Eu preciso desse profissional, tá? Sem você impor nada. Então, como construir uma visão projetando os seus valores e diferenciais ao contar uma história. Então, esse é o desafio. A gente tem que montar um quebra-cabeça, encaixar bastante ponto positivo para que essa história seja contada bacana, ela tenha um racional, tenha um emocional e consiga conectar com o cliente. Então, e cada cliente é único, então você tem percepções, visões diferentes, né? E a gente tem um mercado diverso e o consumidor ele compreende o que se oferta, do que está sendo oferecido, do que constitui essa oferta desse serviço, do que são os benefícios que esse serviço que você vai prestar tem. São as percepções do cliente e com a história ele vai pegando aqui, ó, vai pescando de acordo com essa história. Então, isso se constrói através da comunicação. Então, essa comunicação, você tem uma apresentação, né? Então, é um evento na hora que você está pessoalmente falando com ele, o que, que ele deseja, aquele serviço que você vai prestar. Então, você está ali contando uma história, você ouve o que ele fala, de acordo com o que ele fala, você consegue encaixar na sua história, você vai responder, vai quebrar as objeções, né? E todo produto ou serviço pode ter uma história, sim. Então, você, meu irmão, tem que ter isso em mente. Então, tudo que você faz é uma história. O seu passado é a sua história, você pode trazer esse passado para o presente e projetar o cliente para o futuro. Tipo assim, se você comprar o meu serviço, você vai ter um melhor
um melhor atendimento, você vai ter um pós-venda, você vai ter segurança, você vai projetar ele de acordo com o seu passado e presente, tá? Isso tem que ficar claro para o cliente, de acordo com esse bate-papo, que você é necessário para ele. Então tem essa questão da atenção, dessa conexão. Assim, a gente briga por atenção de diversas formas. Tem o celular, tem a televisão, várias atividades que pode distrair e tem essa questão do digital também. Então, você pode também contar histórias suas nas redes sociais. Então, hoje estou aqui tanto no YouTube, Facebook, Instagram, passando essa mensagem para vocês. Você também pode ter nessas redes sociais ou em outras redes passando a sua mensagem. Não quer dizer que você precise fazer aquele vídeo institucional, tradicional, contando a sua história toda. Você pode fazer nuances. Então, o fato de você estar num cliente aqui mostrando vantagens e desvantagens. Ó, se você usar um cabo desbitolado, você tem a chance de causar tal dano na sua residência. Agora, se você usar isso, então você já está criando autoridade. Se você usar o correto, você vai ter maior segurança e tal, tal, tal. E aí você vai tecnicamente falar aquilo. Você tem um antes e depois, você pode mostrar o seu serviço, você pode mostrar uma foto. Esse conjunto de elementos que você vai trazendo nas redes faz parte de uma história que você está contando de você mesmo. É a sua história, é a sua profissão e é uma junção de quebra-cabeças. E você está construindo uma narrativa com pedaços desse quebra-cabeça, tá? E a gente compete com muitas coisas no digital. E aí, falando no presencial, você vai trazer isso com uma dinâmica diferente, porque assim, aí você pode contar um pouco mais, você pode envolver mais, porque no digital a gente está aqui com. Vocês estão me escutando, vocês estão me vendo, mas a gente não está presencialmente aqui. Eu não estou vendo a reação de você que está aí do outro lado, ó. Eu não sei como que você está aí. Eu posso falar, eu posso alterar a voz, eu posso gritar, eu posso falar mais baixinho, eu posso gesticular, mas se eu tenho uma outra pessoa aqui na minha frente, eu consigo ter uma dinâmica melhor, tá? Mas treine na tela, treine na foto, vai juntando aí o seu quebra-cabeça, porque até na conversa você pode pegar o seu celular, virar para ele e mostrar aqui a sua história nas redes sociais. Você pode conectar, você está aqui com o celular. Ó, tá vendo essa história que eu tô te falando? Então, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, eu fiz aí esse serviço, foi assim, assado e beleza. A boa história, ela não simplesmente vende, mas em verdade, ela atrai atenção, gera curiosidade, gera engajamento do ouvinte, e tendo esta atenção, né? A mensagem que você quer passar fica mais fácil de ser compreendida. Lembre as parábolas de Jesus Cristo, tá? Então, vou passar para vocês aqui 6 técnicas. Vamos lá, ó, 6 técnicas para se contar uma boa história. Primeiro, entenda bem o seu cliente e as expectativas e necessidades e desejos deles. Importante, escuta. Escuta o que o seu cliente está falando, que a gente chama de escuta ativa. É muito importante e muitas vezes o que ele fala já é a solução. Ele fala, ele não está percebendo o que ele fala, mas ele já está te pedindo a solução, está ali nas entrelinhas do que ele fala. Segundo, comece a história de onde faz mais sentido para a compreensão do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Que eu estou falando para você aprimorar os detalhes, fazer começo, meio, fim da sua história e tá incorporado. Até aí, beleza. Não quer dizer que toda a história você vai contar do mesmo jeitinho, começo, meio, fim. Pode ser que você comece a história mais para o meio. Pode ser que você tenha que começar do fim e aí fazer um looping, ir para o começo e meio para o cliente entender. Então, dependendo o grau da conversa, o nível de percepção do problema do cliente, você pode encurtar ou alongar essa história. Então, se o cliente ele entende aquela dor, o que é isso? Aquela dor é o problema que ele tem. Se ele entende que ele está com um problema,
ele tem uma visão madura de que ele tem um problema. Um exemplo e já fala a sua jornada e por que você indica aquilo. Se precisar de mais detalhes para aguçar, aí você conta a história maior. Então quer dizer que às vezes você pode perder 15 minutos contando uma história maior, às vezes você pode perder 3 minutos numa história menor e gera essa conexão. Por isso que tem que vivenciar, atender bastante gente, você vai treinando, tá? Terceiro ponto, coloque o seu cliente como protagonista. O que é isso? O seu cliente é o ator principal, não é você. Você está ali para ajudar ele ser o ator principal. Um exemplo, tudo isso que eu fiz a minha carreira, eu passei esses perrengues, eu aprendi, você é eletricista falando, eu indico esses materiais, eu trabalho assim assado para que você, cliente, tenha um conforto, para que você, meu cliente, tenha segurança, para que você, cliente, não corra riscos de curto-circuito, de fogo e tal, para que você, cliente, tenha uma tranquilidade com a sua família aqui, tudo funcione, para que você, cliente, tenha um local aconchegante onde você vai escutar com som e ver o filme aqui, né? Então você ajudou a instalar o sistema de som, caixa embutida, você fez o home para ele. Então, você, cliente, é o meu ator principal, tá? Quarto ponto, provoque sensações e reflexões para trazer sentimentos para o cliente. Na sua narrativa, no seu jeito de contar a história, tente falar de coisas que o cliente imagine aquele local, aquela residência. Então, você está dando um exemplo, eu passei por uma situação assim numa residência. Essa residência que eu estava tinha muita madeira, era assim, era grande, era um salão, era assim, assado. Vai trazendo descrição. Era uma sala comercial, tinha mármore branco na bancada, tinha uma TV, tinha recepção, tinha umas cadeiras bacanas, tinha assim, assado. Vai trazendo detalhes. Não precisa também falar tudo, né? A caneta da secretária da recepção era vermelha. Eu tinha revista Cara, Veja no cantinho. Não, dá um panorama geral para trazer aquela imagem para o cliente imaginar. E aí ele imagina naquele local, porque essa imaginação e reflexão vai trazer para a casa dele, tá? Para o local de trabalho dele. 5, não fale mais do que o necessário. Então lembre, se o seu cliente é o ator principal, você vai como a gente, em humor, tem uma técnica que fala que o cara faz a escada, né? Então tinha os trapalhões e o Dedé era o cara que fazia a escada para o Didi. O que quer dizer isso? O Didi era o principal da turma. A escada ele faz aquele trampolim pro Didi vir e bater, fazer aquela última, o final da piada. Então é como se eu fosse o meio de campo e eu dou o passo para o atacante fazer o gol. Você é o meio de campo, tá? Você vai falar somente o necessário e aí o cliente é o atacante, ele é o principal, ele é o que faz o gol, tá? E sexto ponto, último e não mais importante, não se esqueça que toda história que você for contar, no fundo, sempre vai ter uma mensagem a ser passada no final. Então, a sua história, ela deve passar uma mensagem final que resume aquela história. É a sua marca. Então, a sua história, você pode trazer uma jornada que você passou perrengues e não sei o quê, e hoje você é um eletricista e você segue a norma porque você já teve problema de ter trabalhado uma situação e ter dado curto, ter risco de ter incendiado o local. Você pode trazer toda, se for verdade, traga, que aí é meio que a sua jornada até chegar onde você está hoje, mas o que mensagem você quer trazer? Então você pode trazer algumas das mensagens que eu trouxe aqui. Segurança para o seu cliente. A segurança para você é importante. Então você vai trazer isso através da história. Eu trabalho mais para residência, para famílias. Eu sei que a minha contribuição para a família é importante. Então é legal você ter essa visão do amplo. Não é simplesmente ali ligar os fios e pronto. Não, o seu trabalho é importante. Ele feito
com primazia, seguindo as normas, fazendo tudo direitinho, você está num ambiente seguro ali que as pessoas que estão ali vão curtir, tá? Então é isso. Bem-vindo aqui ao canal Eletricista do Futuro. Espero que tenham gostado dessa temática aqui de contar uma boa história para encantar o seu cliente. E é isso. Aproveito para convidar vocês aqui para deixar mensagens abaixo aqui nas nossas redes sociais, da que você estiver assistindo agora. Fale aí alguma história que você tenha contado para o seu cliente, que você sentiu que conectou, que engajou o seu cliente e converteu em venda. Eu gostaria muito de saber de uma história sua. E caso você nunca tenha contado a história para o seu cliente, monte a sua história. A sua história é única, a sua história ela vai encantar quem te escutar. Você é único, meu irmão, minha irmã. Convido também vocês a se inscreverem aqui no canal Método EF2X no YouTube, ative o sininho. E é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado.